Já é mais de meio-dia, mas eu não almocei, né? Então, boa tarde para quem está almoçando. Aliás, eu quero almoçar hoje com você. A minha live, a partir de hoje, vai ser nesse horário. E todos os dias, se Deus permitir, nós estaremos almoçando juntos. Você que chegou do trabalho agora, está nesse momento da refeição, preparando para que daqui a pouco voltar para a lida, seja bem-vindo. É muito bom ter você aqui. E obrigado por permitir chegar na sua mesa, chegar na sua casa, chegar na sua cozinha, na sua sala. Agora, nós estamos ao vivo agora pelo Instagram, mas daqui a pouco nós estaremos colocando esse vídeo também lá na nossa página do YouTube. Então entre lá, curta, compartilhe, se inscreva, interaja conosco, dê o seu like ou o seu dislike. Vamos juntos. A nossa página no YouTube, sempre lembrando, é IPRJ Oficial. Então, esse dia é dia de reflexão, mais uma vez estamos juntos, mas antes deixa eu me alegrar aqui pela boa notícia. Nós já tínhamos o Júnior, né? Já tinha falado. Aliás, Mara, que soprou alguns dias atrás, eu fiquei só pensando quem, quando foi quinta-feira agora passada, Júnior nos falou de quem se tratava. E Cíntia está grávida e agora confirmado com o exame, viu, Cíntia? Gêmeos, tá vindo aí para Cíntia. Quer dizer, os gêmeos ficam por minha conta, viu, gente? Parabéns, Júnior. Parabéns, Cíntia. A família IPRJ crescendo. Cleudineide, para quem conhece assim, está sempre falando. A Igreja Presbiteriana Renovada, essa família é sempre geração. Vai uma geração, cresce, aí vem outra. Sempre assim, só vem dinheada, né? Só vem dinheada. Agora nós temos, que nós sabemos, né? Temos 3 mulheres renovadas aí que está esperando bebê, que é Cleo, né? Cleo e Lion estão esperando seu primeiro filho. Vini mais Vinha está esperando também mais um filho, né? Seu segundo filho. Ô Vinha, eu tô brincando, mas vai ser homem, Vinha. Vai ser homem. Vinha, mas Ariel quer que seja menina, mas vai ser homem, viu? Júnior também, vai ser homem, viu, Júnior? Vai ter agora o Júnior, Júnior. E também a nossa irmã Cíntia e Júnior, né? Que estão esperando o segundo filho. E Lion mais Cleo, né? O Cleo mais Lion. Que estão grávidos aí do primeiro filho. Parabéns para vocês. Então, primeira mão, eu sei que todo mundo já sabia, né? Já foi confirmado, vai colocar lá no grupo, mas eu quero me alegrar com os nossos irmãos e falar sobre isso aqui no nossa reflexão. Então, parabéns a esses pais e viva a essa criançada que eu amo tanto. É bom demais ver esses meninos crescendo na igreja, nascendo, sendo apresentados, crescendo na igreja, depois batizando-se. Isso alegra demais o nosso ministério, alegra demais a igreja. E eu fico sempre feliz quando vem um novo bebê, quando vem uma nova criança. Alegra demais o nosso coração e o nosso ministério. Parabéns, Cíntia, parabéns. Júnior, parabéns. Vinha, parabéns. Vini, parabéns. Lion e Cleo e Lion, parabéns para vocês. Vamos então refletir um pouco na palavra de Deus. Nós queremos falar hoje sobre o melhor andar, né? E talvez eu começaria fazendo algumas perguntas para a nossa reflexão. Eu gosto sempre de perguntar e, à medida do possível, ir respondendo, mas a própria
ou as próprias perguntas são, na verdade, meios de refletirmos acerca daquilo que falamos, daquilo que pensamos. São maneiras de refletirmos. Às vezes, necessariamente, a gente não responde, mas provoca essa reflexão com perguntas. E a pergunta que faço nesta manhã é, diante da sua caminhada cristã, eu não sei quanto tempo você foi chamado pelo Senhor, foi alcançado por sua graça, teve os seus olhos abertos, corações abertos para o Evangelho de Cristo. E certamente você já sofreu pressões. E a pergunta é, alguém já tentou fazer você desistir da caminhada com Cristo? Ou ainda melhor, talvez alguém não tenha, mas responda. Alguém já, pense aí na tua caminhada cristã até aqui, alguém de alguma forma já tentou te fazer desistir dessa caminhada com o Senhor Jesus? Ou talvez não se trate de alguém, mas uma situação, uma circunstância, alguma situação, alguma circunstância já te fez pensar em desistir a tua caminhada? Pastor Reginaldo Magalhães, seja bem-vindo. É uma honra tê-lo aqui, viu? Abraço para Lucas, para Rose, para Giza, doutora Gisele. Alguma situação já te levou a considerar a possibilidade de não continuar andando com Jesus? E situações são diversas, obviamente, né? Às vezes um escândalo de alguém que você confiava tanto, uma mancada de uma dessas pessoas, e isso acontece, por mais que a nossa fé esteja em Cristo, quando nós percebemos a queda de alguém a quem nós muito consideramos, que nós respeitamos e que sempre foi um exemplo para nós, e de alguma forma essa pessoa cai, isso não tem como nos abater. Mas ao ponto de escândalos de algumas pessoas já te fez pensar na possibilidade de não seguir com Cristo, de não seguir no Evangelho, ou a gente até fala assim, não vou mais estar na igreja. Mara, seja bem-vindo. Eu acabei de falar, Mara, dá os parabéns aí para Cíntia, né, dos gêmeos que ela está esperando, né? E se ela reclamar, é trigêmeos. E cada vez que ela reclamar, dizendo que não, é quadrigêmeos. E aí vai aumentando. Então, alguma coisa te faz, ou já em algum momento, em alguma situação, você já pensou em desistir da caminhada com Jesus? Alguém já te induziu, uma situação já te induziu a desistir da caminhada com Jesus? A caminhada com Jesus? E ainda, seguindo nessa pergunta para a nossa reflexão, como alguém pode nos enganar com palavras capciosas? De que maneira nós adquirimos firmeza para essa caminhada cristã? Eu quero lançar mão aqui de um texto que eu acho que é muito importante para isso. Paulo escrevendo aos Colossenses, né? Paulo escrevendo aos Colossenses, e só para nosso conhecimento, a igreja em Colossos, a igreja que Paulo provavelmente nunca tenha ido lá, mas Paulo toma conhecimento dessa igreja e da fé daqueles irmãos através de Epáfras, né?
de Epáfras. E Paulo vai louvar a Deus pela firmeza, pelo amor, pela obediência, né, daquela igreja. E ele não deixa de também trazer um alerta, de orientar a igreja diante de algumas distorções, de alguns enganos, de algumas doutrinas falsas que estavam sendo ensinadas. E essas doutrinas falsas estavam tentando induzir aqueles irmãos a não permanecerem andando em Jesus, a não permanecerem em Jesus. E a falsa doutrina ensinada ali era Jesus e mais alguma coisa, né? Jesus e o judaísmo, né? E de certa forma, esses ensinos estavam dizendo que o sacrifício de Cristo, né, em nosso favor não era suficiente, que precisava de mais alguma coisa. A obediência, né, e a fé e a obediência, a confiança nas obras, né, nas obras. E Paulo vai orientar então essa igreja a lidar com isso, e ele orienta sobretudo a permanecerem em Jesus, a não permitir que nenhuma circunstância, nenhuma palavra capciosa desviasse os irmãos da pessoa de Cristo, da obra de Cristo, do caminho da fé em Cristo. E o capítulo é o capítulo 2, que eu quero trazer à luz. E a partir do verso 4, diz assim. Capítulo 2 de Colossenses, versículos de número 4 a seguir, diz assim. Assim eu digo que ninguém vos engane com palavras capciosas ou com raciocínios falazes. Pois, embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e firmeza na vossa fé em Cristo. Então, eu não estou aí presente, mas eu me alegro muito que vocês, incentivo vocês a permanecerem firmes na fé em Cristo. E aí Paulo fala no versículo 6. Ora, como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, assim permanecei andando nele. E aí Paulo vai usar 3 verbos aqui no versículo 7, né, que eu acho de suma importância para a nossa reflexão. Neles, arraigados ou radicados, edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Vocês já foram instruídos, então, estejam para vocês vencerem, para vocês permanecerem firmes, para vocês não desviarem, para vocês continuarem andando em Jesus, vocês precisam estar arraigados, edificados, né? Arraigados, edificados e confirmados. São os 3 verbos que Paulo usa aqui, verificando a vossa boa ordem e firmeza da vossa fé em Cristo. Ora, como recebestes Cristo, o Senhor, assim nele andai, enraizados ou enraigados, edificados e confirmados, cuidando que ninguém vos venha a enredar com a sua filosofia e vã sutileza, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude divina, toda a plenitude do conhecimento, do poder, daquilo que vocês precisam, habita em Jesus.
Jesus é suficiente para vocês. Então Paulo está combatendo, obviamente, as heresias, as falsas doutrinas, e dizendo aos irmãos que eles já têm o suficiente, que eles precisam só permanecer andando em Jesus. E essa é a palavra que nós queremos enfatizar nesse momento, nessa reflexão. Permaneça em Jesus. Esse é o melhor andar. Esse é o melhor proceder que você tem. Você não precisa de mais nada. Permaneça andando em Cristo. Tal como vocês receberam a palavra do Evangelho. E obviamente, neste mundo hostil em que nós recebemos tantos bombardeios, tantas novas propostas de fé, né? Para que a gente se adeque a este mundo e às suas ações, nós somos chamados, instruídos a permanecer em Cristo. E Paulo, mais do que essa instrução, ele diz como é que aqueles irmãos poderiam permanecer firmes, andando firmes neste andar em Jesus, permanecendo, andando em Jesus. A maneira que vocês podem fazer isso de maneira eficaz aí Paulo usa esses 3 verbos. Arraigar, estejais arraigados. E quando fala de arraigados, né? Ou fala, aqui na minha versão, diz justamente nele radicados ou arraigados, fala sobre a raiz, né? Paulo usa essa metáfora para falar da raiz que busca profundidade na terra e dá firmeza para a planta. Nós estamos plantados em Cristo, que é o solo fértil e quem gera a seiva da vida. Nós estamos plantados em Jesus e devemos fincar as raízes profundamente. Então está enraigados, está enraizados, dá essa ideia de a raiz descer à profundidade da terra, dando firmeza, não somente dando firmeza, mas extraindo os nutrientes do solo para dar vida e produção a esta planta que somos nós. Então, que nós possamos aprofundar-nos em Cristo, porque nele nós somos plantados. Aí Paulo usa o outro, confirmados na fé, né? Versículos, arraigados, edificados em Cristo, confirmados na fé. Então Paulo usa esse primeiro verbo para arraigar, fala dessa raiz, mas ele também usa o termo ainda nesta analogia que ele faz. Ele fala sobre edificar. Estais edificados. E edificados fala justamente desta construção de partes que vão sendo construídas e feito um edifício, né? Nós temos a base que é Cristo, né? E a nossa caminhada, nós vamos sendo edificados. Então nós vamos então sendo edificados e construindo esta vida cristã que vai tomando forma na nossa caminhada em Cristo. E nós não precisamos de outro fundamento, nós não precisamos de outra coisa, e devemos estar bem fundamentados, edificados, para que nada nos abale. Nada nos abale. Porque, meus queridos, nós vivemos tempos de tantos escândalos. Nós falávamos disso. O que é que pode abalar a nossa fé ao ponto de considerarmos muitas vezes a possibilidade de não vale a pena estar servindo ao Senhor.
não vale a pena estar nessa igreja por causa de alguns escândalos e hoje nessa coisa acelerada e que muitos usam as redes sociais, usam a internet, que poderia ser usado para algo como esse, para nossa edificação mútua, falar do Senhor. Muitos ficam, parece que com uma lupa, investigando a vida de outros e jogando a sujeira, os pecados, os erros das pessoas na internet, nas redes sociais. E aqui não é lugar de tratar disso. O lugar de tratar disso é na igreja. Mas parece que tem prazer em divulgar. Fulano de tal caiu assim, a sua vida desmoronou, aí bota um monte de coisa lá. Gente, isso não nos edifica, isso só gera escândalo. Mas mesmo que hajam esses escândalos, nós não devemos nos abalar, nós devemos permanecer em Cristo. Este nunca nos decepciona. Vi essa semana alguém se defendendo, alguém que caiu e se levantou, Deus o restaurou, essa pessoa, e agora está voltando a ministrar. E alguém que fica na internet liga para as igrejas, liga para o lugar onde essa pessoa está ministrando, está indo e fala: você sabe, será que você não sabe o que aconteceu com fulano de tal aqui no Brasil? E a igreja lá sabe, mas parece que tem prazer. Parece que isso também para mim é um escândalo. Eu fico escandalizado porque nós não devemos fazer isto e ridicularizar e perseguir. Parece que todos são perfeitos, né? E o Senhor é aquele que restaura aquele que caiu. E Deus lança no mar do esquecimento. Então, por mais que hajam escândalos, por mais que hajam essas manifestações, por mais que hajam pessoas que parece que desejam a miséria do outro, isso gera escândalo em nós, gera tristeza. Isso é normal que gera essa tristeza em nós, mas isso não pode abalar a nossa fé. Nós precisamos estar como raízes aprofundadas em Cristo. Nós precisamos estar edificados em Cristo. E Paulo fala assim: olha, então não vão por qualquer tipo de conversa, não vão por esse papo de palavras capciosas, não ore para esses escândalos, não. Deus vai tratar disso. Ore, esteja firmado em Jesus, ande em Jesus. Ande em Jesus. Ande em Jesus. Ande em Jesus. E Paulo, por último, fala também, e esse está edificado, fala de construção, de paredes que são levantadas. Paulo fala aí de paredes que estão sendo levantadas, edificadas e formar um edifício. Mas Paulo usa um outro termo para que nós finalmente permaneçamos em Jesus e tenhamos esse andar contínuo em Jesus, permaneçamos andando em Jesus. Paulo fala de confirmar. Então, perceba como essa analogia de Paulo vai crescendo. Primeiro Paulo fala dessa raiz, né? Dessa raiz que é aprofundada na terra, e fala dessa edificação, dessa solidez na fé, nessa firmeza de fé. Depois Paulo vai usar essa analogia também dessa construção, não é? E da ideia mesmo de uma construção, de paredes que são levantadas, de cada um dos cômodos que vão formando esse edifício. E depois Paulo fala sobre confirmados, e da ideia do telhado dessa construção. Do telhado dessa construção. Então você tem uma boa base, você está bem edificado e você tem esse telhado que é a conclusão, confirmados. Vocês estão protegidos, vocês estão guardados. Então permaneçam guardados, permaneçam em Jesus, andando em Jesus. É óbvio que as tentações virão,
E a pergunta para a gente encerrar é: como tem sido a tua esperança ou a tua experiência nesse andar com Jesus? Né? Quais são as coisas que algumas vezes tem abalado, né? Tem abalado a tua estrutura, né? A tua fé está fundamentada em Jesus e às vezes sofre esses tremores, mas ela está bem firmada em Jesus. Os abalos, né? As situações têm ruído, têm feito cair esta edificação, ou elas permanecem, essas paredes permanecem de pé, porque você está bem edificado em Cristo Jesus, confirmados. E é isso que Paulo fala. E ele continua dizendo o seguinte, eu já estou concluindo. Né? Portanto, cuidado que ninguém vos venha enveredar ou enredar com sua filosofia ou e vãs sutilezas conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo a Cristo. Porque nele, em Jesus, habita corporalmente toda a plenitude de Deus. Jesus é suficiente. Jesus é Deus. Jesus é o nosso Salvador. Nós não precisamos de mais ninguém, de mais nada. Somente crer e permanecer andando nele. Mesmo diante das intempéries, mesmo diante das decepções, mesmo diante dos abalos, dos ventos que sopram com ímpeto contra a nossa fé, mesmo diante das perdas dolorosas, mesmo diante das muitas dúvidas que às vezes batem ao coração, permaneçam enraizados, permaneçam, né, edificados, permaneçam confirmados em Cristo Jesus. Que Deus abençoe vocês, viu? Deixa eu cumprimentar quem está aqui. Então, pastor Reginaldo Magalhães, né? Passou por aqui. Mara, né? Larinha, beijo, Larinha. Anedite, vovó, prepara para subir escada de novo. Sobe e desce escada lá na casa de Cíntia. Cuidar do novo neto que tá vindo aí, viu, Anedite? Prepara, fortalece as pernas, ó, come muito mocotó, fortalece essas pernas, que não vai ter negócio de dorzinha no joelho, não. Quem tem que tirar o resguardo lá e cuidar é você mesmo. Tina, grande abraço, Tina, que Deus te abençoe. Estamos orando por você, viu, Tina? Estamos torcendo por você, né? A sua alegria é a nossa alegria. A sua vitória é a nossa vitória. Só permanece em Jesus. Não abra mão dele para nada. Para nada não abra mão dele. Não queira fazer nada. Keila, né? Keila, grande abraço. Vinha também, tá por aí. Simone, que Deus. Simone Ramos, que Deus abençoe, viu? Que Deus abençoe. Quem tá dando risada é a Anedite. Pois é, pode ir, preparar as pernas, fortalecer. Gente, Deus que abençoe vocês. Se Deus permitir, amanhã nós estaremos de volta. Lembrando que a partir de hoje as nossas lives serão ao meio-dia. Ao meio-dia porque quando eu estava fazendo a partir das 13h20, estava muito corrido para mim porque eu tenho que levar Karen no cursinho. Mas a partir de amanhã, a partir de hoje, nós já começamos. A partir de hoje, ao meio-dia, estaremos juntos aqui, sempre na reflexão. É bom que é o horário que você parou para almoçar. Pode botar o celular lá e enquanto vai almoçando, vai nos assistindo e vai glorificando a Deus com a gente e vai participando. Deus abençoe vocês. Deus conceda um excelente dia para todos vocês. É o que eu desejo no nome de Jesus. Grande abraço.